Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolebre. Hoje vamos começar uma série nova, uma série interessante, alguns vídeos vão ser intercalados, mas a série trata de componentes famosos, clássicos, verdadeiras vedetes aqui no mundo da eletrônica. Então a gente vai chamar alguns componentes muito utilizados aí ao longo dos anos. Entre eles, TIP31, o BD135, 2N3055, o BT136, TICO106... e alguns circuitos tipo 555, 7400, diodos um N60, um N4148, um N4007, esses clássicos. E o clássico número 1, que é o que a gente vai começar hoje, é o BC548. Todo mundo conhece esse transistor. Nós vamos explorar aqui a história dele, especificações principais, as aplicações mais típicas que a gente utiliza esse componente, um dos mais usados no mundo da eletrônica. Então, um verdadeiro clássico, a gente começa agora com transistor BC548. Eu vou mostrar aí o desenho, o símbolo desse transistor. A gente sabe que é um transistor do tipo NPN de silício e o papel clássico do transistor, que inclui o BC548, é utilizado principalmente em amplificação, chaveamento e osciladores. Normalmente a gente utiliza transistores nesses tipos de circuito. O 548 é um transistor do tipo bipolar, NPN, muito popular, bem barato e fácil de encontrar. E muito versátil, por isso que ele é utilizado em uma série de circuitos aí com baixo custo e ótimo desempenho, ok pessoal? Então vamos lá, o BC548, especificações principais dele. Você tem um VCE, que é a tensão de coletor emissor, máximo de 30 volts. Você pode operar até próximo de 30 volts, circuitos de baixa tensão. Ele é o chamado transistor de baixa potência, utilizado para uso geral. Ele tem uma corrente de coletor máxima de 100 mA, um HFE, que é o ganho dele, que vai variar de 100 a 800, dependendo do modelo. Eu vou já comentar sobre os diversos tipos de modelo do BC548. E a potência máxima de dissipação, dependendo do fabricante, ela chega a 625 miliwatts, ou seja, 0,6 aproximadamente watts de potência de dissipação de calor. Alguns fabricantes colocam 500 miliwatts, mas aí depende da fabricação, ok? Pode ter pequenas variações aqui, mas essa aqui é a aplicação típica que é muito utilizado para amplificação de sinal e chaveamento em baixa potência, ok? Quais são os modelos que a gente tem agora do BC548? Os principais modelos são dos sufixos que ele tem. Então eu tenho o BC548, por exemplo, o BC548A, B e C. O que difere esses três modelos é o ganho. O resto, todas essas outras especificações aqui são iguais, tá pessoal? O que varia é o ganho, sendo que o A ele vai ter um ganho aproximadamente menor. Ele é entre 110 e 220, tá? Entre 110 e 220 de ganho, o HFE. O B, ele já vai ter um ganho maior, entre 200 e 450. E o C, que é o que tem o maior ganho, 420 e 800. Aí você vai escolher, obviamente, conforme o ganho que você precise. Nem sempre o C, por ter maior ganho, vai ser o mais indicado. De repente você precisa fazer chaveamento, etc. Não precisa de um ganho tão alto. Você pode trabalhar com o A, ou aquele que também não tem prefixo nenhum. Está escrito BC548. Tipicamente, um valor médio geral, se você encontrar um BC548, ele vai ter um ganho médio na faixa de 270. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, está com a sua promoção de início de ano. Ano novo, 2025, a promoção vai até dia 12, portanto, faltam pouquíssimos dias para terminar, mas vale a pena dar uma conferida para quem estiver precisando de placas, porque tem vários cupons, descontos especiais para a confecção de placas de circuito impresso, até 50% de desconto para a montagem de equipamentos e vários outros brindes com descontos que você pode verificar aqui direto na página de promoção especial de Ano Novo. Ok, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Voltando para o nosso vídeo. Ok, esse é o valor que o fabricante indica como típico. Bom, com relação à construção, como eu comentei, ele é construído a partir de silício,
obviamente, né, já é um transistor da geração do silício, não é da época do germânio, que era mais antigo, e ele utiliza, como todos os transistores, um processo de dopagem para criar as regiões P e N, conforme a figura que eu vou mostrar aí, que vão formar as junções base coletor e base emissor. Internamente ele tem essas três camadas de material semicondutor e são organizadas no formato NPN. A base ela é uma camada muito fininha e ela permite o controle preciso da corrente que passa entre o coletor e o emissor. O encapsulamento, botei aqui, é o TO92. É um encapsulamento plástico. Vou mostrar aí os detalhes das dimensões desse tipo de encapsulamento. A gente encontra uma série de componentes com um TO92, né? Inclusive alguns circuitos integrados, né? Tipo TL431, né? Que é parecido com um BC548, mas não é um circuito integrado. Entre outros, até a série L de reguladores da linha 78, de baixa potência, também tem esse mesmo tipo de encapsulamento. Então é bom ficar atento para não trocar, porque eles fisicamente são idênticos. Ok? Outro ponto interessante é o par complementar. O que é o par complementar? É aquele transistor PNP que complementa esse NPN, caso você vá utilizar em alguns circuitos de amplificação, por exemplo, de áudio classe AB, circuitos push-pull. Você precisa de um transistor NPN e um PNP. O par complementar do BC548 é o BC558. Ou seja, se for usar um circuito complementar, bota o BC558 como PNP. Ok? Eles são, digamos, os componentes ideais aí para fazer esse tipo de circuito. Esse BC548 ele pertence à família BC, que nessa linha ele tem outros modelos, tipo o BC547, o BC547, o BC549, o BC550, por exemplo, entre outros. Esses aí são outros BCs da família do 548. Eles normalmente eles vão ter especificações semelhantes, mas variam um pouco. Por exemplo, o BC547 ele tem um VCE maior aqui, da ordem de 50 volts. Se você precisar trabalhar com tensões maiores, o BC547 seria mais indicado. Ok? Então varia aí, tensão máxima suportada, a parte do ruído dele, a quantidade de ruído, cada um vai responder de uma maneira diferente. São semelhantes, mas tem pequenas diferenças, vale a pena dar uma olhada. Ok? Com relação à parte histórica e curiosidades aí do BC548, ele foi lançado nos anos de 1960, como parte da família BC, que já existia, que era desenvolvida na ocasião pela Philips. Essa família ela foi criada para atender a demanda que havia de transistores baratos, confiáveis para os equipamentos domésticos. Cada vez mais, na década de 60 para cá, os transistores foram substituindo os equipamentos à válvula. E os primeiros transistores ainda eram bem caros. Portanto, essa família aqui, BC, foi criada justamente para ser econômica e eficiente. Ele foi o substituto do antigo BC108. O BC108, eu não tenho nenhum BC108 aqui, mas eu achei aqui na gaveta um BC109. Esse aqui é um BC109. Ok? O BC108 ou 109, que é da mesma família, tem esse encapsulamento metálico. Então, só por isso, ele já era mais caro, já encarecia o circuito. O encapsulamento TO92, com essa terminação padronizada, ele ficou conhecido pela simplicidade e eficiência térmica interessante, embora fosse feito em epóxi, e substituiu o antigo modelo metalizado, o que tornou o transistor mais acessível ainda. Okay? A título de curiosidade, o BC548 é muito usado, por exemplo, em cursos, treinamentos, porque ele é extremamente didático, é utilizado em baixa tensão, fácil de trabalhar, muito versátil, trabalha bem com protoboard, então muito utilizado na parte de treinamento, em cursos. Né? E, apesar de ser um transistor de baixa potência, ele é utilizado até em detector de radiofrequência, por exemplo, um circuito simples, já que ele tem uma resposta em frequência até razoável. Então, pode ser trabalhado até no início da faixa de radiofrequência, ele funciona bem.
Ele é tão famoso que as plataformas de simulação eletrônica, tipo LT Spice, eles têm esse modelo já pré-instalado que facilita muito aí o design de circuitos utilizando esses tipos de simuladores, ok? Bom, as aplicações mais clássicas do BC548, a gente já comenta obviamente o amplificador. Vou botar um exemplo aqui, um amplificador muito utilizado, um amplificador tipo emissor comum, que oferece um ganho de tensão bem razoável e muito simples de construir. Outra aplicação muito típica, chave eletrônica. Você pode usar o transistor para acionamento de outros dispositivos. Relés, por exemplo, muito utilizado para acionar relé, LEDs e outros circuitos e outras cargas de baixa potência. Ou você pode utilizar também para fazer osciladores. Por exemplo, fazer um oscilador astável para gerar sinais de baixa frequência, você pode fazer com o BC548 de uma forma bem simples e estável. Ok, pessoal? Bom, agora vamos ver como testar o BC548. Essa técnica de testar o BC548 ela funciona para qualquer transistor NPN desse tipo, ok? Então vou pegar aqui um BC548, esse aqui é um BC548B, como eu falei. Eu tenho aqui A e B, eu não encontrei nenhum C por aqui, mas esse aqui é B. A gente aproveita para depois medir o HFE dele, ok? Então deixa eu aproximar aqui. Olhando ele de frente, com o lado chato para frente, a disposição da pinagem é coletor, base, emissor. Ok? Coletor, base, emissor. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar o multímetro. No caso aqui eu vou testar com multímetro digital, mas esse teste também pode ser feito com multímetro analógico. Vou botar aqui de forma que a gente consiga ver os dois. Nós vamos botar na escala de diodo. Vou escolher aqui a escala de diodo. Ok. Na escala de diodo, nós vamos pegar uma ponta, por exemplo, a ponta preta, ou a vermelha, você pode escolher, e colocar na base. Lembre-se que a base é o pino do centro. Coloquei na base. Vou encostar a preta na base, tá, pessoal? A vermelha no emissor, não conduz. A vermelha no coletor, não conduz. Se conduzir, ele vai indicar aqui. Esse é um comportamento correto. Agora eu vou substituir a preta pela vermelha e colocar a vermelha na base de novo. Agora eu vou encostar no coletor e ele conduz 0,7, que é a tensão de condução dessa junção PN, né? 0,7. E agora eu vou encostar no emissor 0,7 também. Portanto, ele conduzindo dos dois lados com a ponta vermelha na base, indica que ele está ok, desde que, trocando as pontas, ele não conduza. Então ele conduz num sentido, com a ponta preta ele não conduz, e com a ponta vermelha ele conduz, tanto no coletor quanto no emissor. Ok? Esse é o teste. Então fazendo de uma forma rápida. Olha lá, ponta vermelha na base. Preta de um lado, conduziu. Preta do outro, conduziu. Ok. Checando duplamente, a gente bota agora a preta na base. Vermelha de um lado, vermelha do outro, não conduz nenhum dos dois, transistor funcionando. Ok, pessoal? Essa é a técnica mais tradicional de teste. Outra, você pode medir o HFE dele. Então, eu vou pegar aqui o TC3, já apresentei aqui, e vamos colocar esse mesmo componente aqui, botei na protoboard, vou botar aqui e vamos ver qual é o HFE dele. Na verdade, esse aqui ele já testa todo o transistor, mas se você tiver só como medir o HFE, alguns equipamentos têm esse recurso, você pode checar se o HFE está batendo com o que está especificado para aquele modelo. Esse aqui é um BC, como eu comentei, é um BC 548B de bola. B de bola é entre 200 e 450, o que diz o fabricante. Ok, vamos testar aqui. Eu vou colocar o BC 548 aqui no soquete, fechar, pressionar OK. Testando. Ok, transistor NPN, coletor base emissor, naquela mesma configuração que eu coloquei. HFE é 260. Lembra que eu falei entre 200 e 450? Significa que tá bom. VBE é 0,71, que eu já tinha medido lá, né? Em torno de 0,7 volts. Com a corrente de coletor de 7,4 mA.
Portanto, está testado, funcionando, e o HFE 260. Se você tiver um multímetro que só meça o HFE, mediu o HFE dele, viu que o B está 260, está funcionando, né? Porque normalmente é uma condição para ele funcionar, medir corretamente o HFE. Mas o teste que a gente fez com o multímetro na escala de diodo, tá, pessoal? Lembrando que é na escala de diodo, funciona também sem problema nenhum. Muito prático de fazer. Bom, por que o BC548 ele é tão famoso, né? Ele é o famoso, eu diria que ele é o queridinho aí dos estudantes, robistas e até mesmo de alguns engenheiros por conta da confiabilidade. É um transistor aí que a gente usa, dificilmente ele dá problema, a não ser que o circuito tenha tido problema, mas ele é muito confiável e é barato. Quer dizer que ele tem uma relação custo-benefício muito boa. É muito raro a gente encontrar esses kits de eletrônica que vêm componentes e tal, tanto kits didáticos como kits de componentes para montagem ou para você ter no laboratório, que não tenha alguns PC548 lá dentro do kit, porque ele é muito usado e muito comum até hoje, diga-se de passagem. Ele ficou muito famoso na década de 80, 90, com as revistas de eletrônica que promoviam montagem de uma série de circuitos. Se era baixa potência, era NPN, com certeza tinha um BC548 lá no esquema. Com certeza o circuito ia usar esse carinha, porque era o que tinha de melhor e mais barato, né? Tinha outros, claro, sempre tivemos outros também transistores, inclusive da mesma linha BC, ou transistores superiores em algumas condições, como da linha 2N e tudo mais. Estou falando de baixa potência, tá, pessoal? Que também eram utilizados em algumas situações, mas o BC548 era quase tudo, a gente encontrava esses pequenos gigantes, ok? Então é isso daí que eu queria comentar. Esse é o primeiro episódio aí sobre componentes famosos. A gente escolheu o BC548 pela sua fama e grande utilização. Agora que você já sabe tudo sobre ele, que tal experimentar agora num projeto desses que você encontra por aí com muita facilidade usando esse componente. Ok, pessoal? Se gostaram aí desse vídeo, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e se tiver sugestão aí de componentes famosos, coloca nos comentários aqui. Precisa ser famoso, não adianta botar lá o 2SC, não sei lá das quantas, que ninguém usa ou ninguém nunca usou. Bota um desses famosos assim pra gente botar na lista, ok? E até o próximo vídeo, um grande abraço.